Então, por isso, a palavra de hoje chama Reforma Completa. Então, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler versículo 5 e versículo 6. Está ali já? Tá. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel era príncipe de Judá, tá? O reino do sul. Dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Ó Pai, aqui está a Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é remédio. Ela não é qualquer palavra, Senhor. Ela é uma palavra única, efetiva, eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes que divide alma e espírito, que sara a nossa alma, que cura o nosso corpo e que traz salvação para nós. Espírito Santo, eu vou pregar para mim mesma e que a igreja venha escutar, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer, Senhor, em relação a nos reformar, em nome de Jesus. Amém? Então, Zacarias, ele profetizou a um grupo de israelitas desalentados. E eu fui procurar no dicionário o que era a palavra desalentados. Desalentados é que se mostra sem ânimo, sem vontade de agir, desanimado, desencorajado, desesperançado. Talvez você entrou aqui hoje assim, desalentado, desesperançado, triste, com preguiça. Talvez essa mensagem vai ser para você. Amém? Então, Zacarias, ele anunciou que aquele era um novo tempo para Israel. Eles estavam voltando do exílio. Eles tinham sido presos, eles estavam sem esperança. Os inimigos estavam sobressaindo sobre eles. Destruíram tudo que eles tinham. Destruíram as cidades, mataram seus filhos. Foi aquele horror. E Zacarias estava bem nessa época. Ele era contemporâneo do profeta Ageu. E ele estava nessa época profetizando que era um novo tempo para aquele povo. Só que o povo não acreditava. Porque o povo fazia exatamente o contrário, aquilo que nós cantamos aqui. Nós cantamos que nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas nós nos movemos por aquilo que cremos. Só que 98% das vezes isso é mentira. Sim ou não? Sim. Nós temos o costume de nos mover por aquilo que nós vemos. E esse é o problema. Então Zacarias estava falando: Senhor, eu não entendo isso. E aí, vou voltar lá em Zacarias. Ele fala assim: respondeu o Senhor, não por força nem por violência. Estava falando da reconstrução dos muros, com a reconstrução da cidade, e sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor não estava falando apenas de uma reforma física. O Senhor estava falando também de uma reforma espiritual para Israel. Pega isso no seu espírito. Porque Israel foi para o exílio por obediência ou por desobediência? Por desobediência. Quantas vezes nós não entramos em enrascada, em coisas que Deus não nos chamou para fazer? E quando dá errado, nós colocamos a culpa em Deus ainda. Colocamos a culpa em Deus porque Deus não nos chamou para fazer isso. E o principal, Zacarias falou para eles que eles precisavam dedicar a vida deles ao Senhor. Zacarias voltou para Judá com os exilados. E Zacarias, ele era um sacerdote. Zorobabel, então, era príncipe de Judá, do reino do sul, descendente de Davi. Então, ele era o líder. E eles estavam ali, gente, tentando terminar o templo. Eles precisavam terminar o templo, mas eles não conseguiam, porque estavam desalentados, desanimados, olhando para aquilo que eles estavam vendo. E o Senhor falou: Zacarias, fala para eles, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Às vezes você vê a sua situação que não tem jeito, está difícil. Não, nada muda. Senhor, parece que quanto mais eu oro, mais pior ainda mais. Quanto mais eu faço, pior fica. Quando mais eu faço, parece que o trem piora.
Eu falo trem porque eu sou mineiro, tá? Para os visitantes. Mas aí o Senhor fala para Zacarias, não é por força nem por violência, Zacarias, fala com eles que é pelo meu espírito. E hoje nós precisamos continuar fazendo a reforma. A reforma do templo, porque o templo somos nós. Hoje eu vou falar dessa reforma, da reforma completa, da nossa reforma. Amém? Nós somos o templo. Então hoje não, dia 30, né? Dia 30 é terça? Que dia que é, gente? Amanhã. 506 anos da reforma, dia 31, aliás. 506 anos da reforma protestante. Então vamos falar um pouquinho de Martinho Lutero. Pode colocar o primeiro slide, por favor? De uma porta que eu vou explicar para vocês. Martinho Lutero foi um monge alemão do século XVI que desencadeou a reforma protestante na Europa. Martinho Lutero nasceu em, eu não sei falar o nome, o Iago talvez saiba falar, Eisleben, na Alemanha, e ele nasceu em 1483. Ele foi um monge católico da ordem dos agostinianos. Nessa porta, então, gente, Martinho Lutero, ele pregou ali, não está dando para ler, tá? Mas ele é escrito no metal as 95 teses. O que Martinho Lutero queria com isso? Ele não queria ser expulso da Igreja Católica. Ele não queria falar mal dos padres, dos monges, mas ele queria uma reforma moral e ética dentro da igreja. Quem está entendendo? Hoje nós temos que pregar um evangelho moral. Um evangelho que traz a moralidade de Deus, que traz a reverência de Deus, que traz o zelo de Deus. Nunca foi da vontade de Lutero sair da igreja. Nunca foi da vontade dele desmoralizar a igreja. Pelo contrário, ele queria encorajá-los a entender que a vontade de Deus estava acima dos caprichos dos monges, do alto clero, daqueles que tinham. Quem já estudou isso em história? Acho que todo mundo, né? Então é isso que ele queria essa reforma. Assim também como Zacarias, Zorobabel e tantos outros, Martinho Lutero, e vai usar eu e você. Você pode falar um amém? Para fazer essa reforma. Ai, mas quem sou eu? Todos eles pensaram assim. Martinho Lutero não sabe que hoje, 500 anos depois, a gente está falando dele, sabe? Não. Ele só fez o que precisava ser feito. Você não sabe se daqui 500 anos vão estar falando de você. Você apenas tem que fazer aquilo que deve ser feito. Alessandra, o que é essas 95 teses? Elas se resumem, então, em 5. Pode pôr o próximo slide, por favor? Até vim com a blusa, né? Escrita em latim. Então, ele falou o seguinte, que os monges, eles cobravam tributos, gente, absurdos, maltratavam as pessoas, os impostos eram terríveis, né? Eu esqueci o nome da indulgência. As indulgências eram terríveis. E ele falou, não precisa de nada disso. O que precisa ser feito é somente isso aqui, ó. Somente sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, sola Cristo, somente Cristo, sola Escritura, somente as Escrituras, e solo Deu glória, somente a Deus a glória. Você pode dar um glória a Deus? Nós somos reformadores desse tempo. O que está fora dessas 5 solas não provém do Senhor. É só Ele. Pode deixar esse aí. Ele somente a graça. A fé somente em Cristo Jesus. Falar somente de Cristo Jesus. Só a Escritura me interessa e só Deus dar a glória. Só que muitas vezes a gente está vivendo tudo o contrário, gente. A reforma ela precisa ser completa. Quantos cristãos estão na onda do nada a ver? Do não nem aí? Eu falei que vai ter um demônio bem bonitinho, se é que existe demônio bonito, na porta do inferno, falando assim, prazer, eu sou nada a ver. Porque não tem nada a ver. Ah, tem nada a ver. Quer ver uma coisa? Que talvez muitos não vão gostar, mas eu vou falar. Crente comemorar Halloween.
ver. Não tem nada a ver mesmo, não. Não é uma festa inocente. Nós não comemoramos a morte. Deus não nos chamou para comemorar a morte. Deus nos chamou para comemorar a vida. Ah, mas tem festa na minha escola, o meu filho tem que participar. Eu tenho 2 filhos, meus filhos nunca participaram de um Halloween. E nunca perderam um ano por causa disso, não. O Estado não é laico? Use os seus direitos. Mas não, eu prefiro dar uma desculpa que não tem nada a ver. Você está trazendo maldição para sua família. Você está abrindo brecha para demônio entrar na sua casa. Crente não comemora Halloween. Ah, eu fui no lugar, me deram uma bala, joga fora. Ah, mas a Bíblia fala que a gente tem que consagrar. Mas se você não souber a procedência. Se você sabe a procedência, então não come. Não faz. Me fizeram uma pergunta muito interessante essa semana. Um colega professor. Eu também sou professora. E essa pessoa me perguntou como que eu fazia, né, na semana. Se eu já tinha trabalhado em alguma escola que comemorava o Halloween. E como que eu fazia, né? Eu já trabalhei, sim, numa escola há uns 7 anos, que eu saí de lá e eles já não comemoravam mais, glória a Deus. O Halloween. Como que você ia? Eu ia de anjo. Aí eu falava que eu era o anjo mais poderoso que combatia todos os monstros. As crianças amavam. E ainda lia versículo bíblico. Então Deus nos dá criatividade. Somos nós que influenciamos o ambiente. E não o ambiente nos influenciar. Amém? Então, queridos, não entra nessa onda que Halloween não tem nada a ver, porque tem a ver sim. Abre lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. É a reforma protestante que a gente tem que comemorar. Amém? Tem crente que nem sabe o que é isso. É ou não é? Mas sabe o que é Halloween. Então vamos lá. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de quem, gente? Como que um templo do Espírito Santo pode comemorar a morte? Não faz sentido, faz? Somos templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não é de você mesmo. Você é de quem? Você sabe de quem você é, não, gente? De Jesus. Ah, tá. Já ia fazer o apelo para todo mundo vir aqui na frente. Você é de Jesus. Você não pertence mais a você. E quando você não pertence mais a você mesmo, você não tem o direito de fazer aquilo que você quer fazer. Sim ou não? Você faz aquilo que Deus quer que você faça. E muitas vezes você não vai querer, não. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos, através da sua alma curada e do seu espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós somos santos. Se nós somos santos, como que nós vamos comemorar uma festa demoníaca? Como que nós vamos aceitar uma festa demoníaca? Eu me lembro que quando eu morava num condomínio, eu colocava um cartaz na porta, né, com versículo bíblico, abençoando aquelas crianças e falando, não comemoramos Halloween, somos cristãos. Está ofendendo alguém? Não. Só que nós temos que nos posicionar. Só que a gente fica, que legal, não tem nada a ver, que legal. Enquanto isso, o inferno está ganhando força e os cristãos cada vez mais fracos. Porque a Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Então não brinque com as trevas, queridos. Vou encerrar Halloween por aqui. Não ia falar nada disso, mas o Espírito Santo mandou eu falar hoje de manhã. O desespero que foi para mudar a mensagem. Não brinque com as trevas. As trevas não estão brincando. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mas não subestime o inimigo. Porque ele tem poder aqui na terra. Ele tem. Maior é o que está em nós. Mas se você der brecha,
Aí Ele tem poder sobre a sua vida, sim. Abre lá, então, agora em Hebreus, capítulo 10. Aí você pode deixar aberto aí, que eu vou lendo alguns versículos com você. A minha voz está ruim para vocês? Acho que eu que estou meio surda, amarrado. Hebreus 10, 9 ao 10. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes. Tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão, para estabelecer o segundo. Está falando de Jesus. E por essa determinação, fomos santificados. Fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo Jesus, feita de uma vez por todas. Aí às vezes você fala assim: Alessandra, mas como que eu posso ser santo se eu ainda faço coisas profanas? Como que eu posso ser santo se eu ainda peco? Como que eu posso ser santo se eu ainda tenho pensamento impuro, se eu ainda faço coisa errada? Você está no processo, querido. Você tem que vir como você está, você não pode permanecer. É uma caminhada com o Senhor. Eu estou em obras, você está em obras, cada um está em obra numa parte da sua vida com Jesus, com o Espírito Santo. Eu não sou quem eu gostaria de ser ainda, mas eu já não sou mais quem eu era. E assim tem que ser com você também. Por isso ele fala, foi uma oferta de libação uma vez por todas. Você não precisa ficar se lamentando, se culpando. Ai, Senhor, me perdoa minhas multidões de pecado. Cristão não tem multidão de pecado. Jesus já levou lá na cruz, sim ou não? Qual Bíblia que você está lendo? Então você pecou, pediu perdão por aquele pecado. Confessa para alguém, porque a Bíblia vai dizer em Tiago que nós temos que confessar para sermos curados. E a vida que segue. E quanto mais vida com Deus você tiver, menos você vai errar. Porque você vai passar a detestar aquilo que Deus detesta. E vai passar a amar aquilo que Deus ama. Então esse versículo é maravilhoso, porque ele fala da superioridade do sacrifício de Cristo por nós. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Você pode dizer um amém? Para sempre. Foi o único sacrifício. Ninguém precisa mais matar carneiro, nem boi, nem fazer altar. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Não foi meu pecado, nem o seu pecado que matou Jesus. Está na Bíblia. A Bíblia fala: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele deu. Por quê? Porque Ele nos ama. Então nós temos que esperar nele. E na Bíblia Amplificada, no versículo 10, eu coloquei porque eu achei muito interessante. Fala assim, só o versículo 10 que eu vou ler na Bíblia Amplificada. E de acordo com a vontade de Deus, nós temos sido santificados pela oferta feita uma vez por todas do corpo de Jesus Cristo. Nós não esperamos, nós não desejamos, nós já temos. Nós temos. Nós somos santos, nós temos que entender que somos certos com Deus. Deus pode não aprovar tudo o que você faz, mas Ele ama tudo o que você é. Entende a diferença? É como um pai que vai corrigir um filho, ele não deixa de amar o filho porque o filho errou. Mas ele gosta quando o filho se aproxima e pede perdão. Só que quando a gente erra, a nossa natureza adâmica é fazer com que a gente se esconda atrás da primeira árvore. Sai da igreja, para de vir. Aí o diabo começa a falar assim na sua cabeça: ah, não vai não, o que os irmãos vão pensar? Tem um mês que você não vai, é assim ou não é? O que os outros vão pensar? É tudo assim, o que o outro vai pensar? Com todo respeito, gente, que se exploda o que o outro vai pensar. O que importa é você com Deus.
Se Deus manda a gente congregar, se Deus manda a gente dizimar, ofertar, se Deus manda a gente orar, jejuar, então nós temos que cumprir tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Porque 99% de obediência é igual a 100% de desobediência. E o Espírito Santo vai nos ajudando a fazer essa reforma completa em nós. Só que nós também temos que fazer a nossa parte. Porque não é uma coisa passiva. Quem está entendendo? Não é uma coisa passiva. Não é uma coisa estagnada. Ela se move. Eu estou sendo santificada. A reforma está sendo feita em mim. Glória a Deus por Martim Lutero ter pregado aquelas 95, 92, já esqueci quantas? 95. Lá na porta, que virou 5 solas, que são essas aqui, que hoje nós temos a Bíblia na nossa mão. Foi por causa dessa reforma. Foi por causa disso, desses mártires. Nós não cantamos aqui que o Coliseu não parou a igreja? Você acha que os cristãos estavam lá no Coliseu que batendo palma? Não, estava sendo engolido por leão. Mas hoje você tem uma dor no pé, você já não vem na igreja. Se o irmão olha torto para você, você já não quer mais. Porque é um tal de vento para cá, vento para lá, palavra para cá. Tem hora que todo mundo vira profeta. Então você tem que entender que se você não frutifica onde Deus te plantar, você não vai frutificar em outro lugar, não. Primeiro você tem que frutificar, dar fruto onde Ele te plantou. E a fé passiva, ela não funciona. Não funciona. A fé do seu vizinho não funciona para você. A fé do seu pastor não funciona para você. A fé do seu marido não funciona para você. A fé do seu filho não funciona para você. Quem está entendendo? É a sua fé. É individual. A salvação é individual. Não peça para alguém orar se você não vai orar. Eu pergunto, você vai orar também? Vou, então eu vou orar por você. Não fuja da sua fila de oração. Ore. É a linguagem sobrenatural que Deus nos deu. É a oração, mas crente não quer orar. Vai olhar a sala de oração 6 horas da manhã e meia-noite. Um gato pingado lá de gente orando. Ai, pastora, não tem tempo. Não, você não tem prioridade. Todo mundo tem tempo. Você não tem prioridade. Você não tem prioridade, disponibilidade de acordar às 5h30, entrar na sala das 6, orar e depois ir trabalhar. Porque você tem as suas coisas são mais importantes. Quem está entendendo? A gente tem que pensar. Se a gente quer passar a eternidade com Deus, a nossa prioridade tem que ser com Ele. Sabe o que Martim Lutero uma vez falou? Não lembro em qual livro mais. Talvez o Iago vai lembrar. Que a gente lê, eu falo Iago que a gente lê os mesmos livros. Ele falou que ele tinha tanta ocupação no dia dele que ele precisava ficar pelo menos 2 horas orando. Aí você fala assim, hã? Porque a prioridade dele era Deus. E ele falou, quando eu fico essas 2 horas orando, Deus redime o tempo. E Ele me ajuda em tudo aquilo que eu preciso fazer. Quem está entendendo? Mas a sua prioridade não é orar. Não é ler a Bíblia. Não é falar com Deus. Então a gente tem que crer que na nossa hora mais escura, Deus está conosco, amém? Nos dias bons e nos dias maus. Tem dia que você vai estar mal, gente. Tem dia que você vai estar triste. Isso não é pecado, não. A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflição. Quem que se alegra com a aflição? Só doido. Então significa que a gente vai ter tristeza. Mas isso não pode nos parar. Isso faz parte da reforma do Senhor em nós. Para nos tornar crente forte. Se Deus começar a bagunçar tudo ao seu redor, respire e confia nele. Ainda que você não esteja entendendo nada. E olha que eu sei o que eu estou falando. Mas Ele está fazendo para o seu bem. Ele falou assim, ó, eu levei aquele povo lá para o deserto.
Levei Moisés para o deserto, aquele povo para o deserto, para humilhar, para falar com eles, mas para no final fazer o bem. Deus quer o seu bem. E Ele tem as suas próprias formas de nos trazer de volta. Ele tem. Ainda que Ele te tire tudo, mas Ele te tira tudo para Ele não te perder. Porque se Ele deixar do jeito que a gente está, a gente se perde. E glória a Deus que Ele não desiste de nós e não nos deixa na nossa própria bagunça. Amém? Vamos continuar em Hebreus. Nós lemos o 10, não foi? Só para ver se vocês estão atentos. Verso 11 agora. Desculpa, gente. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca pode remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido uma vez só, para sempre, não é isso? Para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Vou ler de novo o 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, pelo meu e pelo seu, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, como uma única oferta, Ele aperfeiçoou por toda a eternidade todos os quantos estão sendo santificados. E isso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. Na Bíblia Amplificada vai falar para sempre e completamente. Você pode repetir para sempre e completamente. Então Jesus já pagou isso por nós. Portanto, como uma única oferta para sempre e completamente, Ele aperfeiçoou por toda a eternidade, por aqueles que estão sendo santificados e consagrados a Ele. Então nós temos que viver assim, como santos justificados, sendo consagrados a Ele. Mas a gente vive muitas vezes como fracassado, irmão. Como fracassado. Ai, tô doida que chegue sexta-feira. Você acha que você vai ser feliz só na sexta. Se levantar a mão, não para não passar vergonha, mas tem certeza, todo mundo já pensou isso. Eu já pensei. Principalmente quem trabalha fora, é ou não é? Seja feliz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Seja feliz no sábado, seja feliz no domingo, seja feliz no feriado. Ai, eu estou tão cansado, se eu tirar férias eu vou ser feliz. Não, você não precisa tirar férias para ser feliz, você pode ser feliz agora. Ah, porque você não sabe da minha vida, da aflição que eu estou passando, eu posso não saber, mas eu posso te ensinar o caminho para você sair daí. É parar de olhar para o problema e olhar para Deus. Crer nele, tomar a Bíblia como remédio. O problema é que nós não entendemos que a Bíblia ela é um remédio, ela não é qualquer palavra. Ela tem poder para curar, para salvar, para restaurar, para mudar destino. Amém ou não amém? Abre lá em Lucas 10, 19. Todo mundo sabe isso aqui. Mas eu quero te colocar um outro ponto de vista, que o Senhor me mostrou tem pouco tempo. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Amém? Serpentes e escorpiões aqui são as forças demoníacas. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. O que está fora de nada? Nada. Nada te fará dano algum. E isso aqui também significa que Deus te dá poder e força física e mental. Foi o que Ele me falou um tempo atrás. Eu te dou poder, eu te dou força física e mental para você pisar em serpentes e escorpiões e nada poderá te atingir. Nada. Eu tenho força física, eu tenho força mental.
Eu tenho o Espírito Santo comigo, não importa se eu estou no vale da sombra da morte. Ele está com você e isso tem que ser suficiente. Não importa onde você está, importa quem está com você. Quem está com você? Você pode estar no melhor palácio, mas se Deus não estiver lá, não vai adiantar nada. Ou você pode estar ali na rua, na esquina, mas Deus está com você. Então essa capacidade, quando ele fala eis que vos dou, também ele vai falar de uma força física e de uma força mental. Mas nós temos que crer. Ele já nos deu. Fala assim, eu tenho. Mas fala com fé, eu tenho. Você já tem. Vai em Efésios 2:6. Então, primeiro, está falando de reforma completa. Todo mundo está acompanhando, né? Nós entendemos que Lucas está falando também que ele nos dá uma força física e mental para nós termos autoridade para seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. Amém? Efésios 2:6. Alguém me dá uma cadeira? Coloca aqui para mim, por favor. Efésios 2:6 vai falar: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? E nos ressuscitou juntamente com Ele. Obrigado, querido. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, naturalmente, eu estou aqui nesse altar. Mas espiritualmente, eu estou assentada com Cristo, em Cristo, nos lugares celestiais. Você entende? Por que é bobeira você ficar lamentando, ó céus, ó vida, ó azar? Naturalmente eu estou aqui, nesse altar. Mas espiritualmente nós acabamos de ler. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando o diabo vier atacar na sua cara, você fala assim, olha, você cala a sua boca, porque eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou lavada, remida, perdoada. Estou sendo santificada. Eu tenho a paz de Cristo no meu coração. Eu sou salva por Jesus. E estou sendo salvo através da minha santificação. Portanto, você não pode me tocar, porque eu estou assentado em Cristo Jesus. Ele nesse lugar, espiritualmente, Jesus te vê assim. Espiritualmente. E o diabo também. Só que muitas vezes nós ignoramos isso. A batalha continua sendo a mesma, porque a nossa batalha é espiritual, amém? Mas nós saímos dessa posição e começamos a olhar para a circunstância. Aí começa a acontecer uma coisa. Nós começamos a lutar a guerra espiritual com armas naturais. Vai funcionar? Não vai. Não vai, é simples. Não vai funcionar. Então nós temos que ter esse equilíbrio e entender que eu estou aqui fisicamente, mas espiritualmente eu estou assentada. Gente, eu faço esse exercício diariamente. Faça esse exercício diariamente. Prega esse versículo, não sei, na sua testa, no seu quarto, Efésios 2:6. Você está sentado em Cristo, com Cristo, é com Ele. Você é justificado nele, Ele te justifica. Só que muitas vezes nós saímos desse lugar. Amém? E aí eu vou falar de novo. Muitas vezes a gente fala, mas como eu posso estar nesse lugar? Se eu ainda ajo mal, se eu ainda faço coisas ruins. Você tem que crer que você continua em obras, em reforma. Você não pode ficar passivo. Sabe, tem uma frase que fala assim, não podendo fazer o ótimo, não fez o bom. Quem já ouviu falar? Você não pode fazer o ótimo, você não faz nada. É de pouquinho em pouquinho. Lembra lá de Zacarias? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Gente, o método de Zacarias era fantástico. Ele adotou uma estratégia, vamos falar assim, né?
para censurar a cosmovisão, a visão dominante dos israelitas de que eles eram fracassados. Quem está entendendo? O mundo quer dizer isso, que a igreja é fracassada, que nós somos fracassados. Ah, você é crente? Não é assim? Davi falou, por que os ímpios prosperam? E por que eu que te sirvo não prospero? Te respondo, porque Deus faz o que Ele quiser, da forma que Ele quiser e quando Ele quiser. Porque talvez se você tivesse a mesma coisa que Ele tem, você estaria no mesmo lugar que Ele está. Não estaria aqui, na casa de Deus. E prosperidade é não ter falta de nada. Não ter falta de paz, não ter falta de saúde, de alegria. Amém? Então, ele estava fazendo isso, ele estava mudando a cosmovisão daquele povo, ele estava tentando estimular e mudar a visão dos israelitas por uma nova realidade, para que eles conseguissem, enfim, terminar a reforma do templo. Só que eles olhavam só para as circunstâncias, quem está entendendo? Deus fez muitas mudanças dolorosas na minha vida, gente. No passado dos anos. Muitas mudanças dolorosas. Tenho certeza que se eu perguntar que todo mundo vai falar que já passou. A mais dolorosa para mim foi quando eu tive que aprender a controlar minha língua. Pode rir. Tive que controlar minha boca. Tive que controlar minha língua. Eu falava demais. O que eu escutava das pessoas era só assim, ai, por que você falou isso? Nossa, mas não tinha necessidade. Quem está entendendo? Não tinha necessidade de você falar isso. Nossa, mas por que você falou isso? E eu falei, já sei. Vou pegar a Bíblia, vou estudar sobre a língua, sobre as palavras e vou começar a ficar calada. Se eu tenho problema com a minha boca, eu vou fazer isso. E comprei o livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Quem já leu? Maravilhoso. Quem não leu e tem problema com a boca, pode comprar que eu indico, viu? Então eu tinha muito problema com a língua. Eu falava demais. Então as pessoas ficavam falando isso. Então eu falei, já sei, eu vou fazer isso. Eu entendi do poder das palavras. Eu entendi que a vida e a morte está no poder da língua. Então é isso. Eu vou me calar. Eu tinha o meu próprio plano de santidade e comportamento. Quem está entendendo? Então aí, né, meu marido, ele fala muito, né? Vocês sabem que ele fala bastante. E aí, ele chegava em casa e eu... Aí ele perguntava, tá bem? Aí alguém falava, e aí, o que foi? Nada. E aí, tá, Nossa, mas por que você está assim? Eu falava assim, gente, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. O Senhor falou que eu tenho a boca grande. Eu estudei sobre a língua. Eu li o livro, eu sei que eu não devo falar. Só que quando eu falo, as pessoas não gostam. Quando eu não falo, as pessoas não gostam também. Então, o que eu tenho que falar? Sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele falou assim, não funciona porque você está fazendo na força do seu braço. Você está calada por fora, mas seu coração está pirracento por dentro. Você está pior do que antes. Quem está entendendo? Eu tinha meu plano de santidade, meu plano de santificação. Não precisava dessa, né? Soco na boca do estômago. Então eu entendi que eu não posso me conformar por mim mesma. Abre Romanos 12. Versículo 2. Um dos meus favoritos. Eu não posso me conformar por mim mesma. Eu estava me conformando por mim mesma. Que eu achava que era só me calar que estava tudo funcionando. A Bíblia vai falar, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, mas sejais transformados. Não vos conformeis, mas sejais transformados. Não se conforme, seja transformado.
Eu não me conformo com a minha situação, então eu vou bolar um plano mirabolante. Não, seja transformado. Não se conforme, mas seja transformado. A reforma tem que ser completa, tem que ter mudança de mente. Se eu sempre penso que eu não vou conseguir, então você não tem que se conformar com isso e ser transformado pela palavra de Deus. Para que você entenda que você pode, que é para você também. Você pode dar um glória a Deus? É a total renovação da mente. Então eu descobri que por mim mesma eu não conseguia, era o Espírito Santo em mim. E é uma parceria linda, gente. É uma parceria linda quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele nos ajuda em todos os momentos. Amém? Então eu vou falar uma frase que o Excelentíssimo fala, depois dessa breve introdução. Vou começar a pregar. Eu vou falar 5 tópicos para a nossa reforma, para a reforma em nós ser completa. Amém? A primeira, acredite. Ouse acreditar e declarar: Deus está me mudando. Você precisa crer nisso. O problema é que você olha só para aquilo que você não conseguiu mudar ainda. Comemore pequenas evoluções. Por exemplo, você tem problema com mentira. Hoje eu não menti. Olha, hoje eu não menti. Comemora. Quem está entendendo? Creia que Deus está trabalhando em você nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então você tem que crer. Primeira coisa. Eu quero ser o que Ele quer que eu seja. E eu acredito que Ele está trabalhando em mim o tempo todo. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Ele está trabalhando em mim quando eu estou no banheiro, quando eu estou tomando banho, quando eu estou dormindo. Eu creio que Ele está trabalhando em mim o tempo todo. Ele está trabalhando em você o tempo todo. Ele não precisa de um culto para trabalhar em você, não. E vou te falar com todo respeito. Se você ficar só de culto em culto e não tiver a fim de realmente ter uma transformação, você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Porque aqui a gente celebra aquilo que a gente está vivendo. A gente recebe instruções daquilo que a gente está vivendo. Culto não alimenta ninguém. O que alimenta é o seu devocional com o Senhor. Culto é instrução de vida. Instrução de conduta. É ensinamento, amém? É o mover do Espírito. A gente não pode viver só disso, não. Então acredite. Então são como eu coloquei, são como os degraus invisíveis, que nós não podemos ver, mas nós estamos evoluindo nele. Sabe a cadeira que eu coloquei aqui? Pensa agora numa escada. Você tem que acreditar que a sua evolução, que a sua reforma em Deus está evoluindo. Para que, Alessandro, me chegar no céu? Antes disso, você tem que ser parecido com Cristo. Para você chegar lá. Sim ou não? Eu estou evoluindo, eu estou sendo parecida com Cristo. E quanto mais eu me aproximo dele, mais de mim vai saindo e mais vai doendo, sim ou não? Dói. Só que dos dois, ou eu sofro a dor da mudança, ou eu sofro por ficar do jeito que está. De qualquer forma é sofrimento, gente. Então eu tenho que crer que Deus está me mudando. E você tem que anote as suas evoluções com Deus. Eu anoto. Acredite quando temos um plano perfeito e tudo vai bem, é fácil. Acreditar quando temos um plano perfeito e tudo vai bem é fácil. Sim ou não? Sim. Mas acreditar quando tudo diz não ao seu redor. Ah, meu amigo. Aí a nossa boquinha, ó, fala, não fala? Gosta de falar. A gente corre para todo mundo, menos para Deus. Quando tudo vai mal, quando Deus tira o seu chão, você ainda é capaz de confiar que Ele está no controle? E você viver por fé. Você canta que você vive por fé. Mas se Ele tirar tudo que você tem, Deus o livre, pastora. Se Ele tirar, você vai continuar acreditando? Você vai continuar seguindo, mesmo sem saber o que está acontecendo? Porque Ele não tem obrigação de te explicar nada, não. Só te avisar. Você tem que confiar.
Se eu confio que Deus me ama ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar, e não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais, e que todas as coisas cooperam para o meu bem, isso tem que ser suficiente. Tem que ser suficiente. Você tem que se agarrar nisso, acreditar nisso com todas as suas forças, para que você possa sair desse lugar. Deserto não é para sempre não, gente. Deserto é só para crescimento. Amém? Então o primeiro foi, acredite. Vocês estão comigo? Vocês estão com sono? Os dois, pastora. Tá, então acorda todo mundo. 2, estude a palavra de Deus. E vem ela de novo, eu de novo. Estude a palavra de Deus. Eu não estou falando leia a palavra de Deus. Estou falando estude a palavra de Deus. Para de ser crente preguiçoso e ficar de pregação em pregação, de menu em menu e não abrir a sua Bíblia. Eu não sou contra assistir pregações, dependendo da pregação, todo mundo sabe disso. Mas isso é um fast food, gente. É fast food espiritual, não vai te alimentar. Você vai engordar e vai ficar anêmico. O que vai te fortalecer, porque ninguém vive de lanche, é comida de verdade, sim ou não? Quando você está com fome mesmo, você não fala assim, eu estou com vontade de comer comida. Sabe, quando você fala, estou com vontade de comer comida, é essa vontade que você tem que ter de ler a Bíblia. De estudar sobre a Bíblia, de gastar tempo com a Bíblia. Se eu quero ser parecido com Jesus, se eu quero uma reforma completa em mim, para fazer jus aquilo que Lutero fez, aquilo que os outros mártires fizeram, então eu vou fazer a minha parte. Eu vou ser sacrifício vivo. A Bíblia manda a gente ser sacrifício vivo. Eu vou ler quando eu não estou afim, eu vou ler quando eu estiver afim, eu vou ler quando eu estou alegre, eu vou ler quando eu estou triste. Eu vou estudar a palavra. Mas você não abre Bíblia. Pastor manda abrir em Ageu, você não sabe onde que é, está procurando lá perto de Apocalipse. Você não sabe a diferença de Novo e Velho Testamento, de Antiga e Velha Aliança e Nova Aliança. O meu povo perece porque falta conhecimento. É você que tem que permitir essa reforma em você, querido. Eu posso ficar aqui de culto em culto falando até babar, mas se você não decidir no seu coração mudar, nem Jesus pode fazer. Nem o Espírito Santo pode fazer. Você tem que criar hábito. Hábito de ler a Bíblia. Você não tem hábito de ver Instagram? Todo mundo aqui tem, porque eu sei que tem. Você tem hábito de ver Instagram, de ver TikTok. Por que você não tem o hábito de ler a Bíblia? Leia a Bíblia de papel, pega a Bíblia de papel, leia. Eu mando para vocês incansavelmente, quem é da igreja, todo primeiro santo dia do mês ou último dia, mando ou não mando? A leitura bíblica. Eu sei direitinho quem lê. Porque um dia tinha um errado lá, alguns me perguntaram, eu falei, esse está lendo. Você não precisa seguir aquele, mas faz o seu. Decide ler a Bíblia. É vergonhoso se eu perguntar aqui, quem já leu a Bíblia toda inteira? Não precisa levantar a mão, não. Vai ter gente que nunca leu. Se perguntar, Alessandra, quantas vezes você leu? Eu vou contar aqui, mas vocês vão entender que não é me gabando, amém? Aproximadamente umas 20 vezes. Nossa, que tanto, não. Eu tenho muito mais de 26 anos de conversão, então é vergonhoso. Eu deveria ter lido pelo menos umas 6 vezes mais. Quem está entendendo? Você tem que ler a Bíblia todos os anos, todos os dias. Como que você vai orar a palavra que é remédio se você não conhece? Se você não conhece, você não tem intimidade. Pega 30 minutos, 15 minutos do seu dia. Irmãos, eu já peguei serviço, já trabalhei em empresa que era muito longe. Ia falar para Dedéu. Vocês falam para Dedéu aqui? Não, antigo isso, né? Era longe para Dedéu. Era muito, muito longe. E para eu fazer o meu devocional, eu acordava 4h30 da manhã.
E foram as melhores épocas da minha vida com Deus. Porque eu tinha aquele tempo com Ele. E depois eu ia para o trabalho, e ali Ele me inspirava, e ali a gente abriu um GC, eu já contei isso para vocês. E há 23 anos existe esse GC ainda nessa empresa que eu trabalhei. Então a gente não sabe qual legado que a gente vai deixar. A gente precisa ter intimidade com Deus o tempo todo. E não vem falar que você não entende Bíblia, não, porque hoje tem Bíblia de tudo, todos os estilos. Todas as traduções, tem até que tomar cuidado. É ou não é? Tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Ah, não entendo essa Bíblia, então pega a outra. Ah, não entendo a King James, pega a ARA. Ah, não entendo a ARA, pega a NVI. Não tem desculpa. Tem tradução para todos os gostos. Amém? Abra lá em 2 Coríntios 2,18. E essas traduções, essas versões de Bíblia que nós temos hoje, é legado da reforma. Você pode dar um glória a Deus? É legado da reforma. A Bíblia que você tem na sua mão hoje é legado da reforma. Muitos morreram. Muitos foram sacrificados, muitos anônimos morreram e derramaram o sangue deles para que hoje você tivesse a Bíblia que você não dá valor e nem abre para ler durante a semana. Ter a Bíblia hoje é legado da reforma. Por isso que nós temos que comemorar. 2 Coríntios 2,18 vai falar: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, olha que lindo, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Lembra da escada? Então nós estamos sendo santificados com glória crescente. Com glória crescente. Se você não acha tremendo, eu acho mais. Nós estamos lutando a nossa luta, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está nos mudando dia após dia. Ele nos ferramenta. Ele nos ferramenta a nos moldar conforme a imagem e semelhança dele. Amém? E eu me lembro, gente, que no meu início, de conversão, eu pedi, às vezes, fala assim, o que você está pedindo, né? Às vezes no gabinete, a pessoa fala assim, ai, pastor, eu estou passando por tal situação, tal. Eu falei, você está orando sobre alguma coisa específica? Aí a pessoa, estou orando. Aí, sobre o que você está orando? Aí a pessoa fala, então, é por isso que você está passando por isso, porque você está orando por isso. A gente tem que acreditar que a oração acontece, gente. Sabe o que eu pedia para Deus no meu início da conversão? Que eu queria amar todas as pessoas, igualmente. Aí o Senhor colocou o quê? As pessoas mais fáceis ou mais difíceis de amar? Mas pensa que cada chefe que eu peguei no serviço, que só a misericórdia de Deus. Aí o Espírito Santo falava, você não pediu? Ama ele. Quer ver um clássico? Senhor, me dá paciência. Você acabou de pedir o problema. Me dá paciência. Não, filho, me dá graça. A gente não brinca, se der paciência, eu bato. Eu estou brincando, mas a gente tem que saber orar. Quem está entendendo? A gente tem que saber como orar. Você pede uma coisa, Deus te dá, você começa a reclamar. Deus, eu quero prosperar. Aí Deus te tira o emprego, você começa a murmurar. Por quê? Porque tem outro melhor lá na frente, você não espera. Você quer ver lá na frente, igual o vidente. Mas a Bíblia fala que é um dia de cada vez. Basta o seu dia, o seu próprio mal. E você ainda fica com um birrinha porque você quer que ele faça do seu jeito, do jeito dele. Do seu jeito, não do jeito dele. É ou não é, gente? É. Nós temos que crer que Ele vai fazer. Senhor, eu quero ter um melhor emprego. Se o seu chefe te mandar embora, dá um glória a Deus, porque Ele vai te dar outro melhor. Aconteceu algo ruim, dá um glória a Deus, porque vai vir coisa grande por aí. Eu tenho falado isso, olha, o que eu tenho passado, vai vir uma bênção tão grande que eu vou me assustar. É assim que você tem que pensar. Deus não está aqui para castigar ninguém.
Ele está te moldando para que a reforma em você seja completa e você seja parecido com Jesus Cristo. Amém? Então nós temos que renunciar às nossas vontades o tempo todo. Tiago 1:21. Vai lá comigo. Vou atrasar só uns minutinhos hoje, viu, igreja? Senhor, meu marido tomou meu tempo. Tiago 1:21. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Quem que livra? É Deus ou é você? Somos nós, ok? Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra tem que estar implantada em você. Como que a palavra vai estar implantada se você não lê? Se você não sabe o que está escrito, se você não sabe o contexto da Bíblia, se você só fica de caixinha de promessa em caixinha de promessa, de devocionalzinho pronto. Pare de devocionalzinho pronto, faz o seu. Muda de nível, crente. Faz o seu, pega a Bíblia lá, ó. Para de ficar encomendando marmitex, faz a sua comida. Pega a Bíblia, esmiuça a Bíblia, escreve a Bíblia. Eu tenho dicas de devocional, posso colocar lá no grupo da igreja. A Rebeca até que fez para nós. Sabe, no meu devocional eu costumo questionar 5 perguntas. Daquilo ali que eu li. Qual que é a mensagem principal? O que Deus está falando comigo? O que eu posso praticar naquilo que eu li? Qual que é o princípio eterno daquilo que eu li? Faz o seu devocional. Entende? Gaste tempo com isso. Você vai ver o quanto você vai crescer rapidamente espiritualmente. Você não vai por causa de qualquer vento de doutrina não, querido. Porque não vai ser fácil te enganar, não. Amém? Nós temos que voltar a isso. E não lê a Bíblia de qualquer jeito, não. Lê a Bíblia com respeito. Porque a gente está perdendo a reverência pela palavra, sim ou não? Lê a Bíblia com respeito. Tira o celular de perto. Ora antes de ler a Bíblia. Não é qualquer livro. É a palavra de Deus. Congregue, leia a Bíblia. Então vamos lá, o primeiro que eu falei com vocês é acredite. O segundo, estude a palavra. Agora o terceiro, tome a palavra de Deus como remédio. Como assim, Alessandra? Se eu estou precisando de algo, então se eu estou com sede, eu vou comer farofa? Vou, gente? Vocês estão vivos? Não, eu vou tomar água. Se eu estou com um corte na testa, eu vou pegar um paracetamol e esfregar na minha testa? Não, eu vou pegar um band-aid e pôr na minha testa. Aí, se eu estou com dor de cabeça, eu vou pegar aí eu pego um band-aid e ponho na minha testa. Ou eu faço um corte e esfrego o paracetamol na minha perna. Só que, faz sentido isso que eu falei? Só que a gente faz isso com a Bíblia. Você tem um problema com tal coisa, mas você está lendo lá, porque se o cavalo é branco, se o cavalo é preto, se é meso-tribulacionista, se é pós, se é não sei. Quem está entendendo? Você está com coisa que não tem nada a ver. Você não está pegando a Bíblia como remédio para aquilo que se precisa. Se tem problema com masturbação, com pornografia, leia a palavra que fala sobre isso. Tem problema com mentira? Pega a palavra e toma como remédio. Para de ficar inventando moda. Tem gente que gosta de inventar moda. Ou mesmo. Gosta de inventar moda. A Bíblia é remédio. Fala comigo, a Bíblia é remédio. Se eu tenho problema com a mentira, eu vou ler versículos que falam sobre isso. Toma a Bíblia como remédio. Isso vai te ajudar na sua reforma completa. Estude aquilo que você realmente precisa. Mas o pessoal quer saber detalhe.
Quer saber quando que vai ser o arrebatamento? Sabe que às vezes eu tenho a impressão que a gente quer saber quando que vai ser o arrebatamento para a gente se preparar só uma semana antes. Eu vou pecar. Quando for o arrebatamento, eu fico bem certinha. E aí eu vou para o céu. Tem gente que parece estar vivendo assim. Mas só, meu querido, que Jesus pode voltar hoje para você depois do culto. A gente não sabe a hora da nossa morte. Sim ou não? Então, quem me pergunta às vezes já sabe minha resposta. Pastora, você é pré, você é pós, você é meso-tribulacionista, eu sou de Jesus. Porque eu tenho que estar preparada hoje, se Ele voltar. Eu tenho que estar preparada daqui 10 anos, eu tenho que estar preparada há 20 anos. Eu tenho que estar preparada. Quem está entendendo? Você tem que estar preparado quando Ele voltar. Ou Ele vai voltar coletivamente, ou Ele vai voltar para você da sua morte. De qualquer forma, Ele vai voltar para você. Só que tem gente vivendo uma vida louca, falando ainda que é cristão, e vive como se Jesus não fosse voltar. Tem aquela a parábola, louco, hoje mesmo te pedirão a sua vida. Lembra? Foi a palavra de oferta que eu li aqui domingo passado. A gente não sabe o dia de amanhã. Então nós temos que viver como se Jesus fosse voltar hoje. Eu tenho que ser santo todo dia, separado todos os dias. Pequenas corrupções. Dá brecha para Satanás. O que é errado. O que é certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo. Reforma. Estude sobre o amor. Estude sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, fica aí a dica. Estuda sobre o fruto do Espírito. Estuda sobre orgulho. Ai, ninguém gosta. Se eu fosse escrever um livro sobre orgulho, ninguém ia comprar, tudo orgulhoso. Estuda sobre orgulho. Hoje ali na escola de oração estava tão gostoso. O Iago falou sobre orgulho, sobre autossuficiência. E outra, nós temos a escola de oração. Aí você chega, você fica perambulando, conversando. Vai orar, crente. Eu sei que tem gente que tem escala. Amém? Mas quem não tem? Você veio aqui para clubinho social? Vai para a escola de oração. Vai clamar. Nós estamos aqui para orar. A comunhão é depois do culto. Depois do culto a gente faz comunhão. Mas eu vou chegar, vou me programar e vou para a escola de oração. Os irmãos preparam a palavra com tanta, graciosidade. E eu tenho uma impressão que parece que tem um desprezo. Quem está me entendendo? As pessoas passam para lá e para cá. Não, vai para lá, vai para a escola de oração. Se você não tiver em escala, porque eu sei que quando está em escala é difícil. E toma a palavra como remédio, em nome de Jesus. 4. Passe tempo com Deus e siga a direção do Espírito Santo. Então, passa tempo com Deus, não tem outro jeito. Passa tempo com Deus. Conversa com Deus quando você está no ônibus, conversa com Deus quando você está na padaria, conversa com Deus quando você está no supermercado, conversa com Deus quando você estiver dirigindo, conversa com Deus quando você estiver em casa, conversa com Deus. Conversa com Ele. Eu não sei se quem está falando é minha mente ou se é Ele, porque você não conversa com Ele o suficiente para saber a diferença. Conversa com Ele, ora, se prostra. Estou terminando, viu? Por último, gente, mate a sua carne. Não é um bom versículo para terminar, não, mas vai ser esse mesmo. Colossenses 3, 5, 10. Prometo que estou terminando. Está light, né, gente? A reforma. Light essa pregação. Então vamos lá, Colossenses 3, 5, 10. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Quem que vai fazer morrer? Eu, você. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso.
raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, isso quase não acontece, pois já vos despedistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Basicamente, Paulo está dizendo, mata a sua carne. Aí quando a gente fala assim, mata a sua carne, parece que é para pegar um porrete e dar a cacetada, né? Mas tem um método melhor de você fazer algo morrer, é não alimentá-la. Para de alimentar a sua carne, deixa a sua carne gritar, espernear, deixa ela gritar. Porque ela não vai querer orar, tá? Ela não vai querer que você faça devocional, ela não vai querer que você jejue, quem está entendendo? Ela não vai querer. Ela vai fazer você inventar milhões de desculpas. Só que você vai ouvir a sua alma, a sua carne ou o seu espírito? Aquele que você alimentar mais, vai ter a alma por aliado. Então, crie hábitos. Mata a sua carne, não alimenta a sua carne. Faça jejum. Jejum é uma prática espiritual que tem igrejas que, infelizmente, hoje não ensinam e nem acreditam. É ou não é, gente? Pouco se fala do jejum. Jejum é uma arma poderosíssima. Tem gente que faz jejum para conseguir carro. A gente não faz jejum para conseguir as coisas. A gente faz jejum para matar a nossa carne. Para que o nosso espírito fique alerta. Amém? Então, essa reforma vai ser feita na nossa vida de dentro para fora. Em todo o tempo. E eu coloquei uma frase de um filósofo que viveu no século XVI, se eu não me engano, Ralph Waldo. O Ministério de Louvor pode subir. E eu queria ler essa frase. Primeiro, a gente vai recapitular. Nós falamos que para a reforma ser completa na nossa vida, nós temos que acreditar, estudar a palavra de Deus, tomar a palavra de Deus por remédio, amém? Passar tempo com Deus e ser guiado pelo Espírito Santo e matar a sua carne. E esse filósofo, ele falou uma frase muito interessante. Ele colocou assim: aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil. Não porque a natureza da tarefa mudou, mas sim o nosso poder de fazê-lo aumentou. Quem entendeu? Quanto mais você faz uma coisa, jejum é difícil de fazer. Mas quanto mais você faz, se torna mais fácil. Não porque fazer jejum é fácil, porque você de tanto fazer ficou mais fácil. Por que eu estou falando isso? Se você resolver matar a sua carne, vai ser mais fácil a sua luta com ela. O teu espírito vai estar muito mais fortalecido que ela. Vai dar dor de cabeça na hora de orar, você vai assim, dor de cabeça. Daqui a pouco eu tomo um remédio, eu vou orar agora. De repente, na hora da oração, você nem está lembrando mais de dor de cabeça. Mas tenha prática com Deus. Permita que a reforma seja completa na sua vida. Vamos fazer jus a que os mártires fizeram. Que é por isso que a gente tem a nossa Bíblia na mão hoje. Para a gente ter uma vida santa, uma vida separada diante do Senhor. O Senhor essa noite está à porta, gente. Ele bate. Só que Ele vai entrar se você deixar. Fica de pé no seu lugar.